Crianças que vão, adolescentes vão ficar aqui hoje, né? São os castigos. Brincadeira. As crianças adolescentes. Vem, igreja, faz o Senhor. Amém. Deixa eu abrir. Hoje eu estou imitando o Dado e o Wesley. Esse notebook hoje. Espero que funcione também. Amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Olá. Primeiro da semana. Hoje na semana eu ouvi uma outra, estava lendo um livro sobre oração, né? E o livro, o autor estava falando sobre buscar a presença do Senhor. Aliás, eu tenho um monte, uma estante de livro lá. Tem um monte de livro que eu nunca li. Mas eu peguei um livro para ver se eu não assim, sem intenção nenhuma, né? Quando eu fui começar a ler isso, li só os 3 primeiros capítulos do livro. E aí, era toda a lição que a gente compartilhou na quinta-feira lá numa vida de propósito. Fala sobre a questão de adorar, né, de buscar o Senhor, de sinceridade, honestidade na hora da oração. Falei, não, se eu soubesse, eu tinha lido antes para poder me preparar melhor para a aula, para o encontro, né? Mas, glória a Deus. E aí lá tem o autor fala, né, muitas vezes a gente fica assim, vou encontrar Deus. Será que eu vou achar Deus? Será que eu vou conseguir entrar na presença de Deus? E muitas vezes a questão é se Deus é que vai encontrar a gente, né? Porque Deus, ele está lá. Muitas vezes a gente marca o encontro, Deus aparece, mas ele não aparece a gente, né? E a gente está lá. E quando a gente está lá, a gente está presente, está só o corpo, né? Nós nem o corpo, na verdade. Que Deus te encontre hoje. Amém. Amém? Ele está aqui. Amém. Uma coisa a gente pode garantir, que a parte dele ele sempre faz. Ele já fez e ele continua fazendo. Se há algo errado, não é com ele, é conosco. Amém? Amém. Irmãos, eu preparei hoje umas 5 palavras. Aí uma dúvida do que eu ia pregar, meu Deus. Eu falei, vou com 5 preparados. Na hora que chegar lá, o que Deus dirigiu, eu ministro. Confesso que assim, não senti nada diferente. Eu vou continuar naquilo que eu estava programado. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, amém? Amém. Que Ele me use, não porque eu tenho
alguma sabedoria minha, alguma habilidade, não, mas por causa da misericórdia dele, do amor, o Espírito Santo dele possa trabalhar nessa manhã. Abre o seu coração. Você está com o coração aberto? Você está com os seus olhos espirituais abertos? Seus ouvidos abertos para a palavra do Senhor? É Ele que vai falar, amém? Amém, irmão? É a palavra dele. Você está aqui, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Um texto que a gente conhece bastante, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. A gente tem um monte de versão na cabeça que a gente vai, né? A gente vai naquilo que a gente está na cabeça, a versão está diferente. Vamos ler juntos esse versículo para a gente dar uma acordada aí? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Quem aqui está em Cristo? Amém. Quem aqui está em Cristo? Quem crê no Senhor Jesus? Amém. Então as coisas velhas, antigas, já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Amém? Amém? Para funcionar, hein? Eu vou dar continuidade, irmãos, naquilo que eu ministrei. Se os irmãos se lembram, né? A gente está no mesmo texto, no mesmo capítulo de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Dentro daquilo que nós lemos aqui, através da morte, quando Jesus ele morre, e quando ele ressuscita, no novo corpo, um corpo físico, mas um corpo não corruptível, Jesus, ele está dando início ali a algo novo, a uma nova realidade. Ele é a primícia, ele é o primeiro dessa coisa nova que ele está criando, que está surgindo. E a gente, eu vou tentar ser bem breve, mas depois a gente pode fazer um estudo sobre isso. Mas tem um livro muito bom do George Eldon, que é O Evangelho do Reino. E ele fala sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, com a morte de Jesus, ele surge a realidade do reino. O reino de Deus, ele não está completo. Hoje ele é parcial, porque o reino de Deus ele vai vir com Jesus na sua volta. Depois de tudo que vai acontecer no fim, né? Você lê lá, a gente vê Apocalipse, mas depois do fim, quando Jesus retornar, quando ele de uma vez por todas vencer o diabo, vencer a morte, e aí nós teremos novos céus e nova terra. E aí sim, de uma vez por todas, o reino de Deus será o quê? Estabelecido. Mas com a morte de Jesus, esse reino que é futuro, ele já pode ser experimentado agora no presente. Aquele que morreu com Jesus, aquele que crê em Jesus, crê na morte dele, crê na ressurreição, morreu com ele e ressuscitou com ele, e agora tem uma nova vida. E essa nova vida é a vida eterna, que já é a vida futura do reino de Deus, que nós experimentamos agora. E não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas irmãos, a manifestação de cura, de milagre,
milagres, de cura. Isso tudo são sinais do reino futuro de Deus, mas que estão se manifestando em Jesus na vida dele. A ressurreição dos mortos é do reino futuro. É algo que vai acontecer no futuro, né? Mas já foi antecipado. Jesus é a primícia. E nós, como igreja, ao crer em Jesus, nós temos acesso a este reino, a esta vida eterna. Amém. Paulo vai dizer em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos lá, não é que nós já estamos assentados lá. Então, com a morte de Jesus, ao nós aceitarmos a Jesus, um novo mundo surgiu. Surge também uma nova vida. Você tem uma nova vida, uma nova maneira de viver. As coisas velhas, as coisas passadas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, não só no mundo, mas também na sua vida. Amém? Amém. A vida eterna é a vida do reino de Deus. Então nós temos agora, irmãos, acesso a uma nova realidade. E nós temos que começar a caminhar. Você que é cristão, você que crê em Jesus, que você acredita nisso que a gente está falando, que Jesus morreu e que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Então, se você crê nisso, você tem acesso a uma nova realidade. Você não vive mais neste mundo conforme o mundo vive, mas você vive neste mundo com a realidade do céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente não canta, deixa o céu descer. Então, comece a viver a realidade do céu na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde você for. Acesse aquilo que está disponível para você. Muitas vezes a gente tem mania e a gente tem o hábito de falar que nós vamos instituir o reino de Deus, nós vamos construir o reino de Deus, nós vamos edificar o reino de Deus. Irmão, na Bíblia não tem isso. O reino de Deus é como a parábola do reino da semente, que cai a semente e ali o cara vai dormir, ele dorme, acorda, quando ele vê, o negócio cresce sem ele ver, sem ele saber, sem acontecer. Está lá em Marcos, né, em Mateus e Lucas. A semente cresce sozinha, e assim é o reino de Deus. O reino de Deus não é você que constrói, não é você que... Ele já existe, e é Jesus que edifica ele, é Deus que construiu, é Deus que preparou, ele está pronto. Então você não vai edificar, você não vai construir, mas a Bíblia nos chama a nós entrarmos no reino de Deus, a experimentar o reino de Deus. Então experimente essa nova realidade da sua vida. Amém. Eu peguei uma frase de um autor, que agora eu não lembro quem é. Não tenho. Ah, do Charles Elbow mesmo. Que diz: a vida do reino significa iniciar todos os dias na presente era perversa, vivendo a vida do céu. A vida na comunhão da igreja deve ser o antegosto do céu aqui na terra. Então a igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma embaixada do reino de Deus. E o que é uma embaixada? A embaixada é como se tivesse um pedaço daquele país dentro de outro país. Então aqui nos a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é como se ali dentro tivesse um pedaço dos Estados Unidos. E aí os americanos que precisam de alguma coisa para resolver, onde eles vão? Eles vão lá, na embaixada dos Estados Unidos. E nós, igreja, nós somos a embaixada do céu, do reino de Deus aqui na terra.
E as pessoas que querem acessar esse reino, eles devem o quê? Ir à igreja, ir a Deus, ir à igreja, porque aqui é a embaixada do reino. Aí aqui a lei que rege essa igreja, a lei que rege a nossa vida, é a lei do reino de Deus, é a realidade do reino e não a realidade do mundo. E aí, até o Dário fala muito sobre isso. Eu acho que ele até falou isso no domingo passado, sobre a questão de a gente, nós cristãos, precisamos olhar para essa realidade e começar a viver de acordo com essa realidade. Muitas vezes a gente fala de fé como uma coisa assim: eu quero um helicóptero. Então você teve na cabeça lá que você quer um helicóptero. E aí você começa: eu tenho fé que eu vou ter um helicóptero. E aí começa: eu tenho fé, não, eu vou ganhar um helicóptero, eu vou ganhar um helicóptero, eu vou ganhar um helicóptero. E você começa a fazer força: não, porque vai aparecer o helicóptero e tal. Não é isso, irmão. Primeira coisa, que até Tiago vai falar na carta dele, que a gente pede e não recebe, por quê? Porque a gente não pede mal, para gastar com os nossos próprios prazeres, com as nossas próprias vontades. Paulo, muitas vezes, na sua carta, lá em Romanos principalmente, ele vai falar de fé como uma questão de você entender aquilo que Jesus fez, essa nova realidade que ele gerou, o pecado que ele veio e pagou, o nosso pecado pagou a nossa dívida. Nós morremos com ele, estamos vivos com ele, e agora nós temos que ter fé dessa nova realidade e ter fé para viver de acordo com essa nova realidade. Lá em Romanos capítulo 6, rapidinho, eu não precisa abrir, se não quiser abrir, eu nem separei, mas está lá. Romanos capítulo 6, versículo 11. Paulo fala assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Você percebe? Porque você entendeu que você não faz mais parte do reino aqui, você faz parte do reino do céu, onde não há pecado. O pecado lá não habita. E você, crendo, tendo fé nessa nova realidade, você passa a viver agora a sua vida de acordo com essa realidade. Então você precisa considerar: eu estou morto para o pecado não tem mais domínio sobre mim, então eu não vou pecar mais. Não permita que o pecado reine no seu corpo mortal. Viva de acordo com a realidade de Deus. E aí, você precisa ver aquilo que Deus tem para a sua vida, qual é o propósito dele, aquilo que Deus pensa de você, aquilo que Ele quer para você, e viva de acordo com esta realidade. Você tem uma nova vida, Deus te deu uma nova vida. Aleluia, glória a Deus. E passa agora, eu não sei se o diabo tem te acusado, se o diabo tem trazido à sua mente coisas para te derrubar, para fazer você cair, para fazer você desistir. Rejeite isso em nome de Jesus. Deus perdoou os nossos pecados. E passe a viver agora, daqui em diante, uma nova vida. Passe a viver de acordo com aquilo que Deus tem para você. Passe a viver com a realidade do céu. E é por isso que a gente ora pelas curas, pelas enfermidades, porque isso não vai existir no céu, não existe no reino do céu. E muita gente ora e não é curado, a gente não recebe aquilo. Não importa, irmão, a nossa obrigação é orar, orar, orar. Porque orar é a nossa linguagem, é como a gente se comunica com o céu, é como a gente fala, é como a gente acessa as coisas do céu, é através da oração, é através da nossa conversa com Deus.
informática, computação, não é o meu caso, mas tem linguagem de programação. Então, para você escrever, então você vai ter Python, você vai ter Java, você vai ter um monte de COBOL. Nossa, COBOL, eu não sei se tem ninguém. Tem alguém aqui de desenvolvedor? Eu fui lá longe, né? E aí, para você escrever, para você conseguir criar um código, você tem que falar de acordo com aquela linguagem. Se você escrever, tem meu irmão ali que domina um pouco a área aí também, né? Mas você conhece COBOL, né? E aí, você vai escrever um código para o negócio funcionar, você tem que escrever de acordo com aquele código. É Python. Não adianta você escrever em Java, porque não vai dar certo. Tem que escrever Python. Porque aí o programa vai entender o comando que você está dando. E a nossa oração é a nossa linguagem, é a linguagem de programação do céu. É através da oração que você vai acessar esse mundo espiritual para a sua vida. Eu estou no 3º capítulo desse livro aí, mas depois eu vou terminar o livro, depois eu indico. Mas eu comecei a ler sem querer e eu não queria mais parar. Aí eu tenho que preparar a palavra. Aí eu tive que largar o livro. 2 Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Mais uma vez, quem aqui está escrito? Está em Cristo? Amém. Amém? Jovens, estão em Cristo? Amém. 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 Lembra da última mensagem? Eu falei sobre, é um versículo, você voltando um pouco aí, do 14 ao 15. Pois o amor de Cristo nos domina, nos constrange, porque reconhecendo isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E nós falamos aqui que a vida, o tema foi o quê? A vida ela é gerada pela morte. Se nós queremos dar fruto, se nós queremos ser um canal para gerar vida, é necessário o quê? Morrer. É necessário renúncia. Se o grão não cai, o grão de trigo não cai na terra, não morre, não é gerado, ele não frutifica. E para nós gerarmos vida, também é necessário que você morra. Pergunta para o seu irmão: você já morreu? Pergunta aí: já morreu? Então, o texto que nós falamos aqui a semana passada, nós falamos o quê? Sobre a morte. Então nós morremos com Cristo, mas nós também revivemos com Ele. E nós agora não vivemos mais aquela vida antiga. Nós temos agora o quê? Uma nova vida. Versículo 16. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Então eu vou continuar só o texto aqui, eu vou ler a partir do 14, de novo repetir. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Com essa nova vida, esse novo mundo, essa nova realidade que nós temos acesso agora, você não tem que enxergar mais o mundo mais da maneira natural,
com os olhos humanos, com os olhos mundanos. Você acessa, você olha o mundo. Você olha o mundo o quê? Com os olhos espirituais, com as coisas espirituais. Olhando para a realidade espiritual do mundo. Eu vi até essa semana, sei lá, umas 3 semanas atrás, tem um Vagnão lá no YouTube, né? E ele estava mostrando o testemunho de um missionário que estava não sei aonde, na África. Não vou lembrar agora do cara. E ele estava na África, um bruxo caiu em cima do carro do missionário. E o missionário olhou aquilo lá com o olho preto. Então ele começou a orar. E estava ele, a mãe, tia, todo missionário, no outro lugar. E eles orando e intercedendo, eles estavam vendo aquele negócio. Mas ninguém estava vendo. Mas como vocês não estão vendo isso? Não, mas está aqui. Mas os irmãos que estavam no espírito ali, os irmãos do RTT ali, porque eles estavam acessando, eles estavam enxergando algo que estava acontecendo no mundo espiritual. E muitas vezes a gente acha que isso é brincadeira, mas é um mundo espiritual, ele é verdade, ele existe. E é por isso que nós temos, mesmo que você não esteja vendo, nós sabemos que Deus está aqui, Deus está nesse lugar, e que Ele envia os seus anjos aqui, e Ele envia os seus anjos para andar ao seu redor. Amém. Para te proteger, para cuidar da sua vida. É que muitas vezes a correria do dia a dia, o mundo, as distrações, tira a nossa visão daquilo que é espiritual, da realidade espiritual, mas ela existe. Então você enxerga o mundo, você enxerga as coisas de uma maneira diferente, você enxerga a sua vida, a sua realidade de maneira diferente. E aqui no texto, no versículo 16, você começa a se relacionar com as pessoas de maneira diferente. Você não vai mais olhar para o outro com olhos do mundo, com os olhos da terra. Você olha para a pessoa com o quê? Com os olhos espirituais. Aleluia. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando você nasce, tudo. As coisas velhas ficam para trás, desde que tudo se faz novo. E os relacionamentos também são afetados. E você não passa mais a se relacionar, você não começa mais a olhar para as pessoas com os olhos do mundo, com os princípios dessa terra, mas com aquilo que Jesus nos ensina, com os princípios do reino. Então aqui na terra, a gente muitas vezes se relaciona com as pessoas, a gente tem comunhão, a gente quer ter intimidade com as pessoas, como? Por causa de raça, por causa de posição social, por causa de dinheiro, por causa do título, por causa de interesse pessoal, porque aquela pessoa muitas vezes vai te trazer algum benefício, então você usa a pessoa muitas vezes para, você explora a pessoa. Não, eu tenho que ficar perto aqui, porque eu sei que essa pessoa aqui, irmãos, um exemplo bem bobo, tá? Essa aqui tem dinheiro. Toda vez que a gente vai sair, ela paga o meu. Não posso perder essa amizade. Porque ela sempre paga. E a gente começa a se relacionar com o outro, olhando para aquilo que ele pode nos oferecer. Que vantagem a gente pode tirar. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E ele olha, não olha mais com esses princípios mundanos. Ele olha para a pessoa e ele vê o que é ali. Ele vê uma pessoa que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Amém. Depois do versículo 17, Paulo vai continuar falando que ele fala, no 17 não, no 17 a gente leu, né? No 16 mesmo ele fala que, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne,
Já agora não conhecemos deste modo. E assim também está escrito em Cristo é nova criatura. Paulo, antes ele era um perseguidor. Ele achava que Jesus era um blasfemador, que ele era um impostor, que ele era um mentiroso. Ele estava fazendo aquilo na boa intenção, achando que estava defendendo a Deus. Mas ele perseguia a igreja, levava pessoas à morte. Mas ele estava conhecendo, ele estava ali se relacionando com Cristo, segundo o quê? A carne. Mas quando os olhos espirituais dele é aberto, ele começa a enxergar quem realmente Jesus é. E ele entende que Jesus era o Messias. E agora ele se relaciona com Jesus, não da maneira mundana, não da maneira da carne. Não, agora ele se relaciona através dos olhos espirituais, da vida espiritual. E a nossa vida com o próximo agora, os nossos relacionamentos também, a gente tem que olhar assim, irmãos. Cada ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus. E quando você olha para a pessoa, você tem que começar a olhar e ver isso. Essa pessoa aqui foi uma pessoa que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Porque você não está mais olhando com seus olhos, você está olhando com os olhos espirituais. Mas não, a gente quer ver que vantagem a gente quer levar. Rapidamente, irmãos, Jesus, eu citei terça-feira aqui, Jesus ele se relacionou com uma mulher samaritana. Primeiro, já era samaritana, judeu não falava com samaritano, tinha uma rixa. Era mulher, também não era comum homem conversar com mulher, ainda mais assim num lugar reservado, a sós. Os discípulos tinham saído para buscar comida, até quando eles voltam, o senhor está falando com uma mulher? Assim, né? Não quiseram perguntar por quê, deve estar fazendo, né? Não, melhor não perguntar, para a gente, depois a gente pergunta, a gente toma uma, né? Então vamos ficar quieto. E ainda era uma mulher de índole suspeita, né? Um monte de marido, não sei o que, estava lá agora se relacionando, não era marido agora. Mas, se somos nós, ninguém te faz. Vai manchar minha honra. Não vou me relacionar com uma pessoa com problemas, com pecados. Mas Jesus, ele chegava para aquela mulher o quê? Com os olhos espirituais. E como eu falei até a terça-feira, foi a primeira ali, evangelista. Jesus quebrou, e ali ele falou para aquela mulher evangelizou, chamou uma cidade, chamou todo mundo, e todos foram ali ouvir a Jesus. Jesus se relacionou com o cobrador de impostos. Ninguém topava esse pessoal. Porque muitas vezes eles trabalhavam a serviço de Roma, muitas vezes roubavam, exploravam o povo. Mas Jesus estava lá. Zaqueu. Quem aqui entraria na casa de Zaqueu? Não. Zaqueu, aquele pecador, aquele ladrão. Ele foi acusado, Jesus foi acusado de andar com beberrões, com prostitutas e pecadores. Olha os discípulos que ele chamou, cada um, meu irmão. Olha os discípulos, é um pior que o outro. Não tinha nenhuma vantagem, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha, meu irmão, era Pedrão, daquele, né, pescador, né, Mateus, cobrador de impostos.
gente tem medo de se relacionar com as pessoas, porque isso vai nos trazer constrangimento, vai nos trazer vergonha. Não, eu só vou andar com as pessoas que usam a minha roupa, que sabem falar, que são cultas, que têm 2 faculdades, que têm um bom emprego, que têm um bom carro. Aquela pessoa é muito simples para andar comigo. E se eu andar, vai queimar meu filme. Se eu me relacionar com esse tipo de pessoa, meu filho vai ficar queimado. Irmão, você não anda mais segundo a carne, você anda segundo os olhos espirituais. É nessa pessoa aqui que está ao seu lado, que muitas vezes, eu não me relaciono porque ele é assim, é assado, ele é isso, ele tem muito, ele tem pouco, ele é isso. Irmão, essa pessoa que está do seu lado, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, ele tem pecado, ele tem erro, tem, mas você não está olhando para isso. Você não olha com esses olhos, você olha com os olhos espirituais. Você vê quem Deus vê, você vê o que essa pessoa pode ser na presença do Senhor, porque essa pessoa do seu lado, ela tem um chamado. Deus morreu por ela, Jesus morreu por ela, e você também tem que olhar para ela com esses olhos espirituais. Essa pessoa aqui, por mais difícil que seja, Jesus morreu por ela também. Então Jesus é com prostituta, é com Zaqueu, cobrador de imposto, é ali com a mulher samaritana. O que Jesus viu nessas pessoas? Qual o benefício que as pessoas iam trazer para Ele? Eu vou falar assim. Eu vou de outro livro aqui. Um livro que até o Silas me indicou. Mas não, assim, ele não, eu acho que nem ele, sei lá, não, acho que chegou ainda a ler o livro e tal, não sei o quê, mas ele sabia mais ou menos de alguma coisa. Mas assim, de cara, irmão, assim, não tem nada a ver com o Silas aqui, não é com o Madeira, mas assim, de cara, eu parei na introdução. Pode ser que depois eu ler no livro, eu mude a minha opinião. Mas ele fala justamente isso, que não, é o mundo ideal e o mundo real. Que isso ali que a gente está falando, de amar o próximo, é um mundo ideal, mas que a gente não vive esse mundo hoje. Então a gente tem que saber se relacionar com as pessoas de forma que a gente consiga ter pessoas para te trazer benefício, para te ajudar a crescer e tal, não sei o quê. Amém, é um papo meio de... E de verdade, irmão, eu olhei, eu não creio assim. Nós olhamos para o próximo com os olhos espirituais. O reino dos céus ele já é aqui, nós podemos experimentar esse reino agora. E se o mundo real não é assim, nós não vivemos esse mundo real. A nossa realidade é outra, e nós olhamos para o outro de maneira diferente. O que Jesus viu em nós, irmãos? De verdade, o que Jesus viu em mim? O que Jesus viu em você? Alguém aqui consegue falar? Eu sou bonito, sou moreno, sou branco, não, tenho muito dinheiro, não, sou muito inteligente, não. O que Jesus viu em você, irmão? A gente olha aqui, um mais acabado que o outro. Meu Deus. O Brandão já bateu o Brandão já quase foi com os olhos aqui. Um mais esquisito que o outro. Um monte de gente que erra, que pisa na bola com o outro, que pisa no pé do outro, que pisa no pé de Deus, que pisa na bola com Deus. Um monte de gente que... Irmão, fala a verdade. Assim, não precisa responder, né, para você. Mas você se escolheria? Assim, se você tivesse um monte de gente, assim, tá, Wesley, o Dário,
Paulão, o Chu, o Toninho. Aí eu estou lá no meio. Será que eu não lembro escolher, gente? Não escolheu porque não tinha ninguém melhor? Não tinha ninguém quê? Não tinha ninguém pior que você? Deixa eu falar, Jesus escolheu um monte de gente. Ele andou com um monte de gente que essas pessoas só serviram para manchar a reputação dele quando ele estava aqui. Cobrador de impostos, esse daí. O outro lá, na hora que Jesus está sendo preparado, saca a espada, corta a espada do sul. Não estão te ouvindo, vamos tacar fogo, Jesus, vamos morar aqui. Vamos morar e vamos tacar fogo e matar e acabar com a cidade. Não, meu Deus. Não é isso. Não entende. E a gente fala do discípulo, mas coloca você no lugar lá. Quantas vezes você não sacou a espada ali, né? Mas deu aquele murro na perna, né? Deu murro na parede, xingou o filho, chegou o esposo, chegou o marido, chegou o pai. E a gente vai. Muita gente mais atrapalha do que ajuda, irmão. Mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele nos escolheu. Porque Ele não olhou para você aquilo que você era. Ele não olhou para os seus pecados. Ele olhou e falou assim, quem essa pessoa pode ser. Eu sei quem eu posso transformar essa pessoa e eu sei no que ela pode se tornar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 26, ou capítulo 1, versículo 26 diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Olha como Paulo era um coach motivacional. Ele falou para a igreja dos Coríntios. Ele chega à igreja de Coríntios e quer falar para vocês, meus irmãos, falar um negócio para vocês. Vocês não foram chamados porque vocês serão sábios e inteligentes. Ou seja, você entende isso aí? Você é burro. Ele fala de uma maneira diferente. Nem muito poderoso, ou seja, vocês são fracos. Nem muito nobres de nascimento. Pobre. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. Ele escolheu aquilo que todo mundo despreza, aquilo que ninguém quer. Mas Deus olhava para ele, não é esse aqui, vocês não querem, é esse aqui que eu vou pegar, é esse aqui que eu vou chamar, e é esse aqui que eu vou usar. Irmãos, se você correr na Bíblia, você vai ver Moisés, ele não queria falar. Eu não sei falar, não tenho não sei o que, você me chamou, me escolheu para libertar um povo, mas nem sei falar direito, não sei o que. Moisés, vai, eu estou mandando você ir. Não, mas eu não sei falar. Moisés, vai, eu estou mandando você ir. Moisés, não sei falar. Tá bom, Arão, fala por você, mas vai. Jeremias, Isaías, quando ele tem a visão, ele há de mim, que sou homem pecador, de lábios impuros. Mas ali veio a brasa e tocou ali a boca, os lábios de Isaías, e ali ele recebeu uma unção do Senhor para ser profeta dele. É isso que Deus vê, é isso que Ele olha, e é isso que Ele pode fazer na nossa vida. E é assim que você tem que olhar para o próximo. Não naquilo que você vê os erros, você vê os pecados dele. Não, olhe com os olhos espirituais. Você olha, não, esse
esse homem na presença de Deus vai ser usado. Ele tem um dom. Olha, nossa, eu vejo. Imagina esse homem, nossa, imagina isso na mão de Deus. E você começa, irmão, se ele vai se entregar, se ele vai se converter, se ele vai. Aí não é problema seu, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você está ali para falar do Senhor, para ter relacionamento, para olhar com os olhos espirituais, sabendo que essa pessoa pode ser uma pessoa muito usada para o Senhor. Tem aquela história, eu não sei nem direito quem era mais, de uma senhora que orou, né? O pessoal conta isso, né? Orou pelo evangelista, o evangelista foi, o evangelista salvava um monte de gente, né? Trazia um monte de gente. E quando chegou lá no céu, alguém não lembro essa história, eu estou inventando essa história agora, né? Mas vai ser uma ilustração. Então, a memória foi tudo. Aí, aquela senhorinha lá vai lá e recebe a recompensa. Mas quem é essa senhora aí, né? Ela foi a que estava orando pelo ministério, ou ela que converteu, ela que trouxe aquela pessoa que está aqui, que avançou muitas vidas. Às vezes, irmão, através dessa vida você converte em um. E aquele um que você teve um relacionamento, que você olhou, você viu com os olhos espirituais, aquela pessoa vai ser usada para trazer muitas pessoas, para fazer algo grande. Talvez não é você, mas às vezes é através de você. Davi, irmãos, Davi foi esquecido pelos homens, pelo pai, foi esquecido pelos irmãos. Mas não, tem um rei aqui. Aí vem todo mundo, vem os caras bonitão, vem os caras sarados, crossfit, não sei o que, academia e tal, sem glúten, e não sei o que e tal, e come, como que é o nome? Whey, proteína, tal, o cara malha, levanta não sei quanto no supino, não sei se é isso, nunca teve uma academia. Não, é isso aí não. Como é esse daí? O cara tem cara, tem beleza, ele é o rei. Não. Aí passa todo mundo. Aquele desfile, né? Já viu aquele desfile de moda? Aí só tropeça, mas a cor, não. Próximo. Acabou, não. Não pode ser. Tem mais alguém? Nossa. Esqueci do Marcelo. Esqueci do Cícero. Tem um lá desprezado que ninguém liga, tudo de ovelha. Chama lá. Quer que chame mesmo? Vai perder o tempo. Chama. Aí vem. É esse. E Deus fala para Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E nós temos que olhar como Deus vê, e não como o homem vê, para as pessoas. Eu não vou ler o texto hoje, só para encerrar, mas duas passagens. Pedro está lá nessa casa, e ele sobe no terraço, ele tem uma visão, ele cai ali, tem uma visão, e desce ali um treco, um monte de animais impuros. E ele fala, não. E Deus fala, come. Não. Não, mata e come. Não, eu não. Nunca comi nada impuro. Nunca entrou no meu nada impuro. Aí ele fala assim, não considerem impuro aquilo que Deus purificou. E aí, o que acontece? Do lado tinha Cornélio, um centurião, um gentil. Pedro, pelos olhos humanos, ele não ia fazer isso, mas ele entendeu. Deus abriu a visão dele espiritual, e ele foi até a casa de Cornélio, e ali ele pregou para a família, para a casa de Cornélio, e eles se converteram. Porque Pedro olhou
os olhos espirituais. E o último, o homem. Paulo. Que homem. Deus fala para Ananias: vai lá, vai até Damasco. Não é Damasco. Damasco estava Ananias. Levante-se a rua. Não, é aqui mesmo. Vai até a rua direita, não é a rua direita do centro, não. A rua que chama direita. Você vai em tal casa, em tal lugar, você vai encontrar um chamado Paulo. E você vai impor as mãos sobre ele. Ah, Senhor, eu digo. Não, você está falando Paulo de Tarso? Aquele pecador que está perseguindo o Senhor, perseguindo a igreja, levando vidas para a morte. É na casa desse daí que eu vou ter que entrar. Vá lá, vá lá. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto devo sofrer pelo meu nome. E muitas vezes Deus está mostrando: não, eu não vou me misturar. Ah, não, essa pessoa isso é pecadora. Não, essa pessoa falava, não, nossa, você nem viu que ela falava da igreja. Tem que ver que essa pessoa falava de Deus. E aí Deus abre seus olhos espirituais e fala: mas olha, quem essa pessoa pode ser na minha presença. Olha o que ela pode fazer na minha presença. E você não se relaciona com as pessoas mais segundo a carne. Amém? Para encerrar, no versículo 18, ora, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Não levando em conta os pecados. Deus fala assim: não, eu vou reconciliar o mundo comigo, eu vou fazer a minha parte, eu vou enviar meu filho para morrer por esses seres humanos, não considerando os pecados deles. Porque se Deus fosse olhar para a gente, para o pecado, ele vai dizer: não merece, não vai fazer. Deus não considerou isso. E Ele deu início a um processo de reconciliação entre o ser humano e Deus. Mesmo um homem pecador, mesmo um homem muitas vezes indo contra a sua vontade, indo contra aquilo que ele quer, Deus enviou seu filho para morrer pelo mundo. 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Deus te chamou para ser um reconciliador, para levar essa mensagem de reconciliação. Saia daqui hoje vivendo essa nova realidade. Daqui
daqui por diante. E não é daqui. É a partir do momento que você nasceu de novo. Mas até então você não entendia desse jeito. Passe agora a entender. E passe a viver dessa maneira. Olhar o próximo. Não de acordo com os pecados dele. Não de acordo com a riqueza, com os bens, com a raça, com a posição social, com os títulos que ele tem. Mas porque ele é um ser humano que foi criado à imagem de Deus. E Deus quer salvar a todos. Todos serão salvos? Não. Mas você tem uma mensagem. A mensagem de que Deus já fez a parte dele da reconciliação. Sabe quando a gente era criança, a gente brigava? Aí depois a gente ia ficar, vamos ficar de bem? A gente fazia assim, né? Com o dedo, dava o dedinho para ficar de bem. Quem já passou por isso? Ninguém é velho que nem eu. Os adolescentes sabiam isso aí? Não, né? Não ouviram falar, né? Vamos ficar de bem? Aí você vira o dedinho. Irmão, Deus está com o dedinho aqui. Ele já está com o dedo. A parte dele ele já fez. Agora é o ser humano que tem que entender. Terça-feira nós estivemos aqui e a gente está falando sobre 12 atos de amor. E nós falamos sobre cura. Cura espiritual, cura emocional. Você é um canal de Deus para curar outras pessoas. Aleluia. Aquela pessoa não está onde deveria estar, não está agindo. Seja você um canal de bênção na vida daquela pessoa para transformar, para levar a Deus, levar a transformação. E quem sabe aquela pessoa que você tanto tem, né? Desprezo, ela não esteja aqui amanhã, no próximo domingo, junto com você, louvando ao mesmo Deus e ao mesmo Senhor. Eles não nem olhava na sua cara. Irmão, seja um canal. Jovem, vocês aí, ó. Vocês são um canal, canais de cura. Vocês têm uma mensagem. Não olhe para os seus amigos segundo a carne, olhe segundo os olhos espirituais. Deus quer salvar os seus colegas. Amém? Não olhe mais para o seu irmão segundo o que você acha que está atrapalhando, irmão. Olhe com os olhos espirituais. Quem entendeu a mensagem? Amém. Amém? A gente pode encerrar de maneira diferente hoje? Vamos ficar de pé? E eu vou pedir para você, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter que usar umas cadeiras aí para guardar as cadeiras aí. Então não precisa ficar preocupado com a cadeira. Eu quero que você saia do seu lugar, pegue o irmão e ore por ele. Abençoe a semana dele. Sei lá, o que Deus quiser fazer, o que Deus quiser falar no seu coração. Ore por alguém. Ore por alguém. Agora, sai do seu lugar. Se a pessoa não sabe orar, vai você e ora com ela. Se a pessoa tem vergonha, vai você e ora com ela. Abençoa o seu irmão. Abençoa